Você já refletiu sobre as promessas que Deus tem para você na Bíblia? Quem nunca sentiu a necessidade de ser protegido ou guiado? As Escrituras estão repletas de versículos que asseguram que, sob a sombra do Altíssimo, podemos encontrar refúgio e direção. Neste vídeo, abordaremos como Deus promete provisão e abundância em nossas vidas. Não se trata apenas de bens materiais, mas também de uma abundância espiritual que satisfaz nosso ser mais profundo. Em um mundo onde o efêmero e o material frequentemente capturam nossa atenção, Jesus e as Escrituras nos oferecem uma perspectiva radicalmente diferente: acumular tesouros no céu. Convido você a explorar comigo não apenas as promessas que Deus teceu através das Sagradas Escrituras, mas também como essas promessas podem se tornar o fundamento de uma vida plena e significativa. Querido ouvinte, convido você a assistir a este vídeo até o final. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te notifique quando subirmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. Mateus capítulo 5, versículo 12. Chamado à alegria em meio às provações. Você já se perguntou como manter a alegria mesmo quando a vida parece desmoronar ao seu redor? Jesus nos dá uma dica poderosa em Mateus 5,12, quando diz: Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Este versículo, parte do Sermão da Montanha, não é apenas uma exortação para estarmos felizes, mas um chamado para encontrar uma alegria profunda e duradoura em nosso relacionamento com Deus. A alegria que Jesus descreve não depende de nossas circunstâncias, mas de nossa conexão com o divino. Uma alegria que floresce mesmo em meio às provas e perseguições. Saber isso nos convida a viver com uma celebração constante em nossos corações. Quando Jesus diz, alegrem-se e regozijem-se, Ele está nos convidando para uma celebração ativa, uma que não se apaga com as dificuldades. Pense em Paulo e Silas, cantando hinos a Deus na prisão, cercados de escuridão e correntes. Sua história em Atos 16:25 é um testemunho poderoso de como a fé pode produzir uma alegria que transcende qualquer situação. Esse tipo de alegria, essa celebração constante, não é apenas uma recomendação, é um mandato para encontrar e nos apegarmos à alegria em nossa devoção e obediência a Deus. Mas como podemos manter essa alegria quando enfrentamos adversidades? Aqui entra a resiliência espiritual. Manter a alegria e a esperança apesar das dificuldades é uma prova da nossa fortaleza espiritual. Considere os testemunhos de fé que você já ouviu, histórias de pessoas que mantiveram sua alegria e sua luz mesmo nos momentos mais sombrios. Essas histórias não só nos inspiram, elas nos mostram que a atitude de alegria pode ser uma luz brilhante em meio à escuridão, uma prova viva da fortaleza e resiliência que encontramos em nossa fé. Agora, vamos dar um passo além. A promessa de Jesus não se limita apenas à alegria presente, mas aponta para uma recompensa celestial, que é o fundamento da nossa alegria. Jesus diz que nosso galardão é grande nos céus, e essa promessa transcende qualquer sofrimento temporário. Imagine a recompensa celestial como uma bênção eterna, uma comunhão plena e constante com Deus. Essa promessa não apenas nos consola, mas nos proporciona uma perspectiva que relativiza as dificuldades temporais, nos dando uma razão poderosa para manter uma atitude positiva e perseverante. Quando olhamos para nossas dificuldades através das lentes da eternidade, percebemos que as provas terrenas são efêmeras. Jesus nos encoraja a focar nossa visão na recompensa eterna, uma perspectiva que nos dá motivação e consolo em meio às dificuldades. É como olhar uma montanha à distância, onde os obstáculos parecem pequenos em comparação com a imensidão da própria montanha.
Esse ensinamento nos lembra da importância de ver além do sofrimento temporário e considerar o valor eterno de nossas vidas, promovendo uma visão mais ampla e esperançosa. Finalmente, consideremos a promessa de bênção e comunhão com Deus. A recompensa celestial implica mais do que apenas evitar o sofrimento. Implica um relacionamento eterno e pleno com Deus, cheio de alegria e paz. Imagine uma eternidade de comunhão com Deus, uma recompensa que supera qualquer satisfação temporária. Essa promessa deve ser um incentivo constante para manter nossa alegria e esperança, lembrando-nos de que, embora as dificuldades sejam grandes, a recompensa é infinitamente maior. Mantenhamos essa perspectiva, celebremos nossa fé e perseveremos com alegria, sabendo que Deus é fiel às suas promessas e que nosso galardão nos céus é grande e eterno. Número 2. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mais além da imaginação, as bênçãos eternas de Deus. As bênçãos que Deus tem preparadas para nós são tão grandes, tão inimagináveis, que nem mesmo podemos começar a compreendê-las. Em 1 Coríntios 2:9, Paulo nos lembra disso com suas poderosas palavras. Coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Essas palavras não são apenas um eco do profeta Isaías, mas uma verdade profunda que nos convida a sonhar e a esperar em Deus com uma confiança renovada. Elas nos dizem que o que Deus tem em mente para nós vai além de qualquer coisa que tenhamos visto, ouvido ou até mesmo imaginado. Imagina por um momento as coisas mais maravilhosas que você já experimentou em sua vida, as paisagens mais belas que você já viu, as melodias mais doces que você já ouviu, os maiores sonhos que você já teve. Agora deixe-me te dizer, essas são apenas sombras comparadas ao que Deus preparou para você. O que o olho humano não viu, o que o ouvido não ouviu, nem mesmo o que nosso coração pôde conceber, essas são as bênçãos que nos esperam. Essas bênçãos transcendem nossas experiências terrenas, são de uma qualidade e magnitude que só podem ser compreendidas no contexto da eternidade. Quando Paulo diz, nem subiram ao coração do homem, ele está sublinhando que nem mesmo nossas imaginações mais férteis podem alcançar a plenitude do que Deus tem para nós. Não é incrível pensar que por mais que sonhemos, por mais que esperemos, Deus sempre tem algo melhor, algo maior? Isso nos convida a não limitar nossa fé nem nossas expectativas, porque Deus sempre supera nossas expectativas mais ousadas. Mas para quem são essas bênçãos tão extraordinárias? A resposta é simples e profunda. São para aqueles que amam a Deus. São as que Deus preparou para os que o amam. Esse amor não é um sentimento passageiro ou superficial. É um compromisso profundo e sincero. É um relacionamento de devoção e obediência. Uma vida vivida em fé genuína. As bênçãos de Deus não são apenas materiais, são principalmente espirituais e eternas. Elas nos oferecem paz interior, um relacionamento constante e próximo com Deus e a promessa da vida eterna. Considere por um momento as recompensas espirituais que já nos foram prometidas. A paz que excede todo entendimento, a presença constante de Deus em nossas vidas e a vida eterna em sua presença. João 14 nos fala das moradas que Jesus preparou para nós, e Apocalipse 21 nos descreve um lugar onde não haverá mais dor nem lágrimas. Essas promessas nos mostram que as bênçãos de Deus superam qualquer satisfação temporária, qualquer conquista terrena. São bênçãos que preenchem nosso espírito e nos dão uma esperança firme e segura. O amor a Deus é a chave para experimentar essas bênçãos. Não se trata apenas de dizer que amamos a Deus, mas de vivê-lo. É uma vida de obediência, de fé, de busca constante por sua presença. É nesse relacionamento de amor que encontramos a verdadeira recompensa. A oração, o estudo da palavra, a obediência diária,
São práticas que nos ajudam a cultivar esse relacionamento e nos posicionam para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Então, como podemos cultivar esse amor e devoção a Deus? Através da oração constante, buscando sua orientação e presença em cada momento. Através do estudo da Bíblia, conhecendo mais sobre seu caráter e suas promessas. E através da obediência, vivendo de acordo com seus mandamentos e confiando em seu plano para nossas vidas. É nessa vida de amor e devoção que encontramos a plenitude das bênçãos que Deus preparou para nós. Em resumo, as bênçãos que Deus tem para nós são inimagináveis e estão reservadas para aqueles que o amam com sinceridade e devoção. Essas bênçãos transcendem qualquer experiência terrena, oferecendo-nos uma paz e uma esperança que só podem ser encontradas na eternidade com Deus. Cultivemos nosso relacionamento com Ele, vivamos em seu amor e descubramos juntos a grandeza das recompensas que nos aguardam. Número 3. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé como chave para agradar a Deus, crer e buscar. Sabe, quando falamos da fé e de sua importância em nossa relação com Deus, estamos tocando uma fibra muito sensível e essencial da nossa espiritualidade. Hebreus 11:6 nos diz algo incrivelmente poderoso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este versículo nos leva a entender que a fé não é apenas uma opção ou uma característica a mais, é o próprio coração da nossa conexão com Deus. Sem ela, qualquer esforço para agradá-lo fica incompleto. Pense nisso. A fé é a ponte que nos conecta diretamente com Deus. É através da fé que podemos nos aproximar dele, sentir sua presença e confiar em suas promessas. Sem essa ponte, não há como chegar até ele. É por isso que, quando a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé, está nos lembrando de que nossa confiança e crença nele são fundamentais para qualquer relação significativa. A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas também confiar que Ele age em nossas vidas e tem um plano para nós. Veja que, sem essa fé, qualquer tentativa de nos aproximar de Deus fica vazia. A sinceridade da nossa relação com Ele depende da nossa capacidade de confiar plenamente em sua existência e bondade. A fé deve ser o motor que impulsiona todas as nossas ações e nossa devoção. Sem ela, nossas ações carecem do verdadeiro poder e propósito que vem de uma relação genuína com Deus. É como tentar acender uma luz sem eletricidade. A intenção pode estar lá, mas falta o poder necessário para fazê-la brilhar. A fé também é o fundamento sobre o qual se constrói nossa conexão com Deus. É através da fé que podemos experimentar sua presença e agir conforme suas promessas. Pense em figuras bíblicas como Abraão e Moisés. Ambos viveram pela fé e por isso tiveram uma relação profunda com Deus. Sua fé lhes permitiu ter um impacto significativo na história bíblica, mostrando-nos que, quando confiamos em Deus e seguimos sua orientação, podemos alcançar coisas incríveis. Seu exemplo nos inspira a viver uma vida de fé, sabendo que é a chave para agradar a Deus. Agora, quando o versículo diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, está nos levando a outro nível de compreensão da fé. Não se trata apenas de acreditar na existência de Deus, mas de reconhecer sua presença ativa em nossas vidas. A fé implica um relacionamento vivo e dinâmico com Deus, uma relação em que reconhecemos sua influência e ação em nossas circunstâncias diárias. Ou seja, não apenas acreditamos que Deus está lá, mas que está aqui, agindo e nos guiando em cada passo que damos. Essa crença ativa na presença de Deus muda completamente nossa perspectiva de vida. Nos convida a viver com a certeza de que Deus está envolvido e trabalhando em nossas situações, grandes ou pequenas. Isso nos dá uma nova confiança e esperança,
sabendo que não estamos sozinhos e que podemos contar com sua orientação e ajuda em todo momento. Viver com essa consciência transforma a nossa maneira de enfrentar os desafios, porque sabemos que Deus está conosco, nos apoiando e nos dirigindo. E aqui vem outra parte fascinante, e que é galardoador dos que o buscam. Deus não apenas nos convida a ter fé e a buscá-lo, mas promete recompensas àqueles que o fazem. Este conceito de recompensa nem sempre se refere a bênçãos materiais, mas a bênçãos espirituais que vão muito além. Deus é descrito como um galardoador generoso, e sua generosidade se manifesta de muitas maneiras, desde a paz interior até um relacionamento mais profundo com Ele. A relação entre busca e recompensa é clara. Quando buscamos a Deus com fé, Ele responde à nossa busca com bênçãos e reconhecimento. É um ciclo lindo em que nossa devoção e fé encontram resposta na generosidade divina. Essa recompensa pode ser uma maior intimidade com Deus, um crescimento em nossa fé ou a paz que só Ele pode dar. Deus honra nossa fé e devoção e nos recompensa de maneiras que muitas vezes superam nossas expectativas. Deus é generoso em suas recompensas, e essa generosidade se manifesta não apenas no que recebemos, mas na relação que cultivamos com Ele. Pessoas de fé ao longo da história têm testemunhado como Deus respondeu às suas buscas sinceras com bênçãos espirituais profundas. Esses testemunhos nos mostram que, quando nos aproximamos de Deus com fé, Ele nunca nos decepciona. Sua resposta à nossa busca é sempre generosa, enchendo-nos de sua presença e de sua paz. A fé é a chave fundamental para agradar a Deus e para construir uma relação profunda e significativa com Ele. É através da fé que reconhecemos sua presença, confiamos em sua orientação e recebemos suas bênçãos. Essa fé não apenas transforma nossa relação com Deus, mas também transforma nossa vida diária, dando-nos esperança e direção em tudo o que fazemos. Mantenhamos essa fé viva e ativa, buscando a Deus com sinceridade e confiança, sabendo que Ele é um galardoador generoso daqueles que o buscam. Número 4. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. A coroa incorruptível, recompensa eterna para os líderes espirituais. Você já se perguntou o que realmente significa ser um líder espiritual? Mais do que títulos e responsabilidades, ser um líder espiritual implica seguir o exemplo de Jesus, a quem 1 Pedro 5,4 chama de príncipe dos pastores. Imagine por um momento Jesus, o bom pastor, guiando seu rebanho com amor e sacrifício. Ele não apenas cuida e protege, mas também lidera com uma autoridade e compaixão inigualáveis. Essa designação de príncipe nos lembra que ele é o líder supremo, o modelo perfeito para todos os que servem no ministério. Veja que Jesus não tem apenas a autoridade máxima sobre a comunidade de crentes, mas seu liderar é perfeito e exemplar. Para qualquer pastor ou líder espiritual, isso significa que nossas ações devem refletir seu exemplo. Não se trata apenas de liderar, mas de fazê-lo com o mesmo amor, dedicação e serviço que Jesus demonstrou. Agir sob a autoridade de Cristo implica seguir seu modelo em todos os aspectos do nosso ministério, lembrando sempre que estamos aqui para servir aos outros, não para ser servidos. E a recompensa por seguir esse caminho é indescritível. Pedro nos diz que quando aparecer o príncipe dos pastores, receberemos a coroa incorruptível de glória. Você consegue imaginar uma recompensa maior? Essa coroa não é como qualquer prêmio terreno que se desgasta com o tempo. É incorruptível, eterna e cheia da glória de Deus. Essa promessa nos enche de esperança e nos dá forças para continuar servindo com fidelidade e dedicação. A incorruptibilidade dessa coroa sublinha sua durabilidade e perfeição. Diferente das recompensas terrenas que se desgastam, essa coroa celestial permanece intacta para sempre.
É um reflexo da majestade e da honra da presença de Deus, destinada àqueles que serviram com integridade. Toda vez que pensamos nessa recompensa, devemos lembrar que estamos trabalhando não por algo temporal, mas por uma glória eterna. Mas receber essa coroa não é apenas uma questão de liderança, é uma questão de humildade e fidelidade. Os líderes espirituais devem servir com a mesma humildade que Jesus demonstrou. Lembremos sempre que nossa autoridade é delegada, não própria. É uma grande responsabilidade, mas também um chamado para servir com um coração humilde. A fidelidade em nosso serviço é essencial para receber essa recompensa. É um chamado à perseverança, a manter nosso compromisso e dedicação, sempre confiando na promessa de uma recompensa eterna. Em nossa jornada como líderes espirituais, encontramos muitas vezes desafios que podem abalar nossa fé e dedicação. Mas lembrar que Jesus, o príncipe dos pastores, nos prometeu uma coroa incorruptível de glória, nos dá a força para seguir em frente. Não estamos sozinhos nesta jornada. Seguimos o exemplo do líder supremo, cuja vida e sacrifício nos guiam a cada passo. Toda vez que enfrentarmos dificuldades, pensemos nessa coroa incorruptível. Ela nos lembra que nosso trabalho tem um propósito eterno. Ela nos motiva a seguir em frente, apesar dos obstáculos. Ela nos dá uma visão clara do que significa servir a Deus e ao seu povo com integridade e amor. Portanto, queridos líderes espirituais, continuemos servindo com humildade, seguindo o exemplo do nosso príncipe Jesus. Mantenhamos a fé e a dedicação, sabendo que nosso trabalho não é em vão. A recompensa que nos espera é eterna e a glória de Deus é nossa motivação. Servimos não por reconhecimento humano, mas pela promessa de uma coroa que nunca se desvanece, uma recompensa que reflete a glória e a majestade do nosso Deus. Mantenhamos os olhos nessa promessa e continuemos nosso serviço, confiando que Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Número 5. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. A promessa de recompensa, a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Alguma vez você já parou para pensar na promessa da segunda vinda de Cristo? Em Apocalipse 22:12, Jesus nos deixa uma mensagem clara e poderosa. Eis que venho em breve, e comigo está a recompensa que dou a cada um segundo o que fez. Essa promessa não apenas nos enche de esperança, mas também nos chama a estar sempre prontos, vigilantes e preparados para a sua volta. Embora não saibamos o momento exato, a certeza de seu retorno deve ser uma força motriz em nossas vidas diárias. A ideia de que Cristo vem em breve e traz consigo recompensas é um tema central no livro de Apocalipse. Esse contexto apocalíptico nos mostra um fechamento grandioso da narrativa divina, onde a justiça de Deus se manifesta plenamente e a ordem cósmica é restaurada. Saber que Jesus voltará para recompensar cada um segundo suas obras deve nos motivar a viver de maneira fiel e justa, conscientes de que nossas ações têm um peso eterno. Pensar na segunda vinda de Cristo não é apenas uma questão de esperar passivamente, mas de preparação ativa. Esse evento transcendente deve nos inspirar a nos manter espiritualmente acordados, vivendo cada dia com a expectativa de sua volta. Não se trata de viver com medo, mas com um sentido de propósito e dedicação. Sabemos que Cristo virá como juiz e também como doador de recompensas, avaliando nossas vidas e nos recompensando de acordo com nossas obras. Quando Jesus diz que traz consigo sua recompensa, Ele está nos assegurando que nossas ações não passam despercebidas. Cada ato de fidelidade, cada gesto de amor e serviço será recompensado. Essa avaliação divina não questiona a nossa salvação, que é um presente da graça, mas confirma a autenticidade da nossa fé através das nossas ações. É uma maneira de manifestar a justiça divina, onde cada boa obra é reconhecida e recompensada. A justiça divina no juízo final implica uma avaliação justa e perfeita das nossas obras.
Não se trata de ganhar nossa salvação através de boas obras, mas de demonstrar a genuinidade da nossa fé. As recompensas que recebemos são uma manifestação da graça de Deus, um reconhecimento de uma vida vivida em fidelidade e serviço. Ao entender isso, devemos ver nossas obras como uma resposta de gratidão à graça recebida, não como um meio de ganhar o favor de Deus. No juízo final, as recompensas e os castigos se basearão na qualidade das nossas obras. As recompensas são uma expressão da graça de Deus, concedidas por uma vida dedicada à fé e ao serviço. Por outro lado, o castigo reflete a justiça divina, assegurando que toda ação tem a sua consequência justa. Essa perspectiva nos ajuda a ver a vida a partir de uma ótica eterna, motivando-nos a viver de acordo com os princípios do Evangelho. Embora nossa salvação seja um presente da graça recebido pela fé, nossas obras são o reflexo dessa fé. São uma demonstração tangível da nossa obediência e devoção. A promessa de recompensas eternas nos motiva a viver conforme nossa fé, servindo a Deus e aos outros com dedicação e amor. Nos lembra que nossas ações têm um impacto eterno e que, no final, seremos recompensados por nossa fidelidade. Essa promessa da segunda vinda de Cristo e da recompensa eterna deve nos inspirar a viver com um propósito renovado. Não se trata apenas de esperar o retorno de Cristo, mas de preparar nossas vidas para esse momento glorioso. Viver com essa expectativa nos dá uma direção clara e um sentido de urgência em nossa vida espiritual. Nos impulsiona a nos manter firmes na fé, sabendo que cada esforço, cada sacrifício será recompensado pelo nosso Senhor. Portanto, enquanto esperamos seu retorno, vivamos com uma fé ativa e vibrante. Cada dia é uma oportunidade para servir, amar e fazer o bem. Lembremos que Cristo vem em breve e sua recompensa está com Ele. Mantenhamos nosso olhar nessa promessa e vivamos de modo que nossas obras reflitam a fé que professamos. Porque no final, nossas ações são as que testemunharão da nossa fé e nos levarão a receber a recompensa eterna que Jesus preparou para nós. Número 6. Provérbios 3, 9 ao 10. Honre a Deus com seus bens. A promessa de abundância em Provérbios. Veja que em Provérbios 3, versículo 9 e 10, somos convidados a honrar a Deus com nossos bens e com as primícias dos nossos frutos. Este chamado não é apenas uma sugestão, é um guia para viver uma vida que reflita nossa devoção e gratidão a Deus. Quando falamos de honrar a Deus com nossos bens, estamos reconhecendo que tudo o que possuímos vem dele. Este reconhecimento nos leva a administrar nossos recursos com sabedoria e a usá-los de maneiras que glorifiquem a Deus. Não se trata apenas de dar uma parte de nossa renda à igreja ou a causas beneficentes, mas de administrar tudo o que temos de forma ética e responsável. Imagine por um momento como mudaria nossa perspectiva financeira se realmente víssemos cada dólar, cada bem, como um presente de Deus. Administrar nossos bens, sabiamente, significa que também somos chamados a cuidar dos necessitados e apoiar a obra de Deus na terra. É uma responsabilidade que se reflete em nossas decisões financeiras, em como usamos nossos recursos para o bem comum e em como mostramos nossa adoração através de nossas ações. Agora, quando falamos das primícias, isso tem um significado profundo na cultura bíblica. As primícias eram os primeiros frutos da colheita que eram oferecidos a Deus como um ato de gratidão e reconhecimento da sua provisão. Esse ato simbolizava a fé de que Deus continuaria a prover. Dar as primícias não era apenas um ritual, era uma declaração de dependência total em Deus e uma demonstração de gratidão por sua generosidade. Em nossa vida atual, oferecer as primícias pode ter muitas formas, mas sempre será um reflexo da nossa fé e nossa dependência em Deus. A tradição de oferecer as primícias era uma maneira tangível de expressar gratidão e devoção. Na cultura bíblica, isso demonstrava o compromisso do crente com Deus.
mostrando que confiavam plenamente em sua provisão contínua. Assim, quando damos nossas primícias hoje, estamos fazendo o mesmo, demonstrando nossa confiança de que Deus continuará a prover para todas as nossas necessidades. E aqui vem o mais belo, a promessa de abundância. E se encherão os teus celeiros com fartura. Deus não apenas nos chama a honrá-lo com nossos bens e a oferecer-lhe nossas primícias, mas também nos promete uma recompensa. Esta promessa de abundância não se limita apenas ao material. Deus promete bênçãos materiais e espirituais. A abundância que Ele oferece é uma manifestação de sua justiça e fidelidade em resposta à nossa obediência e generosidade. As bênçãos materiais podem incluir a provisão diária, a prosperidade em nossos empreendimentos e a estabilidade financeira. Mas não devemos esquecer que a abundância de Deus também inclui paz, alegria e satisfação espiritual. Essas são bênçãos que preenchem nosso espírito e nos dão uma vida plena, além do que o dinheiro pode comprar. A paz e a alegria que vem de viver em obediência a Deus são incomparáveis. A promessa de Deus é clara. Se honrarmos a Deus com nossos bens e oferecermos nossas primícias, Ele encherá nossos celeiros com fartura. Esta é uma convocação para viver uma vida generosa e devota, sabendo que nossas ações não passam despercebidas por Deus. Ele vê nossa fidelidade e responde com bênçãos que superam nossas expectativas. Então, da próxima vez que pensar em como administrar seus recursos, lembre-se desta promessa. Cada vez que oferecer suas primícias a Deus, faça isso com um coração cheio de gratidão e fé, confiando que Ele é fiel para cumprir sua promessa de abundância. Viver dessa maneira não apenas transforma nosso relacionamento com Deus, mas também nossa vida diária, levando-nos a uma vida cheia de bênçãos e satisfação espiritual. Número 7, Romanos 8, versículo 18. A glória vindoura, a esperança cristã frente ao sofrimento. Alguma vez você já se sentiu sobrecarregado pelo sofrimento e pelas provações da vida? Todos enfrentamos momentos de dor e desânimo, e é natural se sentir assim. Paulo, em Romanos 8,18, nos oferece uma perspectiva incrivelmente poderosa sobre o sofrimento, dizendo: porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui, Paulo reconhece uma verdade fundamental. As aflições são uma parte inevitável da vida, mesmo da vida cristã. Não estamos isentos de enfrentar dificuldades só porque temos fé. Ao contrário, nossas provações são oportunidades para crescer em nossa fé e depender mais profundamente de Deus. Imagine, todos nós passamos por aflições que afetam todos os aspectos de nossa vida. Paulo não minimiza a dor, nem nos diz para ignorarmos nossas dificuldades. Ele valida nossos sentimentos ao reconhecer a realidade de nossas aflições. Mas ele nos dá uma chave para entender esse sofrimento. Não é um sinal de falta de fé. Pelo contrário, é uma parte integral da caminhada cristã, uma maneira de nos forjar e nos tornar mais fortes em nossa fé. Agora vamos aprofundar na ideia da glória vindoura. Quando Paulo diz que nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada, ele está fazendo uma declaração incrivelmente esperançosa. Essa glória vindoura se refere à vida eterna na presença de Deus. É uma recompensa prometida que supera qualquer sofrimento que possamos experimentar aqui e agora. Esta é a essência da esperança cristã. A promessa de redenção e uma eternidade gloriosa com Deus. Para colocar em perspectiva, Paulo nos pede para comparar nossos sofrimentos presentes com a glória futura. Sim, nossas provações podem ser intensas e dolorosas, mas em comparação com a glória que está por vir, elas são insignificantes. Essa comparação nos ajuda a manter a fortaleza e o consolo, sabendo que o sofrimento é temporário e que nos espera uma eternidade cheia de alegria e paz na presença de Deus. Manter essa perspectiva eterna
é fundamental. Nos ajuda a enfrentar o sofrimento com uma visão a longo prazo. Quando lembramos que nossas dificuldades são passageiras e que a glória futura é certa, encontramos uma nova força para perseverar. Esta promessa de glória eterna não apenas nos consola, mas também nos recompensa por nossa paciência e fidelidade em meio às provações. Nos incentiva a mantermos firmes em nossa fé, confiando na promessa de Deus. É natural que, em meio ao sofrimento, nos sintamos tentados a perder a esperança. Mas toda vez que você se sentir assim, lembre-se das palavras de Paulo. A glória vindoura não apenas supera nossas aflições, mas nos dá um propósito e uma razão para seguir em frente. Essa esperança não é uma simples ideia, é uma promessa divina que Deus cumprirá. Então, quando enfrentar provações e dificuldades, mantenha sua visão na promessa de Deus. A glória que nos espera é muito maior do que qualquer sofrimento que possamos experimentar aqui. Essa perspectiva eterna nos dá a força para suportar e superar, sabendo que nossa fé e nossa fidelidade serão recompensadas abundantemente. Viver com essa esperança transforma nossa maneira de enfrentar o sofrimento. Nos permite ver além da dor presente e encontrar consolo na promessa de uma eternidade gloriosa. Essa esperança nos motiva a seguir em frente, apesar das dificuldades, e nos dá um propósito claro e firme para a nossa vida. Assim, da próxima vez que enfrentar uma provação, lembre-se que a glória vindoura é incomparável com qualquer aflição presente. Mantenha sua fé e sua esperança na promessa de Deus, sabendo que Ele é fiel e que sua recompensa é certa. A glória futura nos espera e, com ela, uma eternidade na presença do nosso amoroso Deus. Número 8. Colossenses 3, versículo 23. Trabalhe com dedicação. A recompensa eterna em Colossenses. Quando você pensa em seu trabalho diário, alguma vez o considerou como um ato de adoração a Deus? Em Colossenses 3:23, Paulo nos diz: "E tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, pois a Cristo o Senhor servis." Essas palavras nos convidam a realizar todas as nossas ações com uma motivação interna sincera, direcionada para a glória de Deus, não para o reconhecimento humano. Imagine como mudaria nossa atitude se cada tarefa, por menor que fosse, a fizéssemos como se estivéssemos servindo diretamente a Deus. Ao fazer tudo de coração, demonstramos uma dedicação e sinceridade que refletem nosso compromisso com os princípios cristãos. Essa atitude não apenas melhora a qualidade do nosso trabalho, mas também fortalece a integridade da nossa vida cristã. Quando trabalhamos com uma atitude de coração puro, não buscamos a aprovação dos outros, mas focamos em honrar a Deus em tudo o que fazemos. A dedicação em nossas tarefas diárias é uma forma tangível de demonstrar nossa obediência e devoção a Deus. Até mesmo as atividades mais rotineiras se transformam em oportunidades para glorificar a Deus. Não se trata apenas de realizar grandes atos de fé, mas de encontrar significado e propósito em cada momento, em cada tarefa, por menor que pareça. Ao evitar a armadilha de buscar constantemente a aprovação humana, mantemos nossa motivação pura e nosso serviço autêntico. Pense nisso. Quando você trabalha de coração como para o Senhor, cada ação se torna um ato de adoração. Essa perspectiva transforma nossas vidas, fazendo com que até as tarefas mais mundanas adquiram um novo significado. Ao servir a Deus em tudo o que fazemos, encontramos um propósito mais profundo e uma satisfação que supera qualquer reconhecimento terreno. E aqui vem a parte mais esperançosa. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. A recompensa da herança refere-se às bênçãos eternas que Deus promete àqueles que o servem fielmente. Essa recompensa vai muito além de qualquer compensação terrena.
É um incentivo poderoso para manter a excelência e a dedicação em nosso serviço a Deus. Saber que nossas ações serão recompensadas por Deus nos motiva a viver de acordo com seus princípios e a nos esforçar para fazer tudo de coração. Ao focar em Cristo como a fonte de nossa motivação, encontramos satisfação e propósito em cada ação. Esse foco transforma até as tarefas mais simples em atos de adoração e serviço. Ao integrar nossa fé em cada aspecto da nossa vida diária, experimentamos uma transformação completa, encontrando um sentido de propósito e plenitude que supera qualquer satisfação temporária. Esse chamado para trabalhar de coração, como para o Senhor, nos desafia a reavaliar nossas prioridades e nossa motivação. Nos lembra que nosso trabalho não é apenas uma forma de ganhar a vida, mas uma oportunidade de servir a Deus e receber sua recompensa eterna. Cada tarefa, cada ação é uma oportunidade para honrar a Deus e refletir nossa fé nele. Portanto, quando enfrentar suas tarefas diárias, lembre-se de fazê-las de coração, como para o Senhor. Mantenha seu foco na promessa da recompensa eterna, sabendo que sua dedicação e esforço serão reconhecidos por Deus. Essa perspectiva não apenas transformará sua atitude em relação ao trabalho, mas também lhe dará um propósito e uma satisfação profunda que vem de servir a Cristo em tudo o que você faz. Em resumo, a motivação cristã no trabalho nos chama a realizar todas as nossas ações com sinceridade e dedicação, como se estivéssemos servindo diretamente a Deus. Essa atitude transforma nossa vida diária, nos dando um propósito mais profundo e uma satisfação que vai além de qualquer reconhecimento terreno. Ao manter nosso olhar na recompensa eterna que Deus promete, encontramos a força e a motivação para viver de acordo com seus princípios em cada aspecto da nossa vida. Número 9. Gálatas 6, versículo 9. Persevere em fazer o bem, a promessa de colher no seu tempo. Sabe, há momentos na vida cristã em que fazer o bem parece uma tarefa ingrata. Você se esforça para seguir os princípios de Deus, mas às vezes os obstáculos são muitos, a rejeição é dolorosa e o desânimo parece uma sombra constante. Em Gálatas 6:9, Paulo nos oferece uma exortação que nos toca profundamente: e não nos cansemos de fazer o bem. Este versículo é um poderoso lembrete de que, embora as circunstâncias sejam adversas, devemos nos manter firmes em nossa intenção de fazer o que é certo e justo. Pense naqueles momentos em que você se sentiu esgotado, quando parecia que seu esforço para fazer o bem não era reconhecido, ou pior ainda, era mal interpretado. Os obstáculos podem vir de muitas formas, desde a falta de reconhecimento até a oposição direta, ou simplesmente o cansaço de não ver resultados imediatos. É fácil se sentir desanimado, não é? Mas é aqui que esse versículo nos dá uma esperança renovada. Ele nos encoraja a não deixar que esses desafios nos detenham, a lembrar que nossa principal motivação para fazer o bem não deve ser o reconhecimento humano, mas refletir o caráter de Cristo e cumprir sua vontade. Fazer o bem é uma forma de manifestar a presença de Deus em nossas vidas e na vida dos outros. Cada ato de bondade, cada gesto de amor e justiça é uma declaração de fé. É dizer ao mundo que, apesar de tudo, continuamos acreditando no poder transformador do amor de Deus. Então, quando você enfrentar esses momentos de desânimo, lembre-se do propósito por trás de suas ações. Você está refletindo o caráter de Cristo, e isso tem um valor incalculável. E não se trata apenas de nos mantermos firmes em fazer o bem, mas também de confiar na promessa de recompensa que Deus nos dá. Paulo nos assegura que, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esta é uma promessa maravilhosa que nos enche de esperança. Ela nos diz que nossas ações, embora nem sempre sejam recompensadas de imediato, serão reconhecidas e abençoadas por Deus a seu devido tempo. Imagine, Deus não apenas vê nossos esforços, mas promete recompensá-los.
Esta promessa de colheita é um convite a confiar no tempo divino de Deus. Embora às vezes não vejamos resultados imediatos, podemos ter certeza de que Deus não esquece nossas ações justas. Ele tem um tempo perfeito para tudo, e nossa tarefa é nos mantermos perseverantes e confiantes nessa promessa. A paciência é uma virtude essencial na vida cristã. Esperar pelos frutos de nossas ações pode ser difícil, mas é nessa espera que nossa fé se fortalece. A paciência não só nos ensina a depender de Deus, mas também nos lembra que seu tempo é perfeito. Cada vez que enfrentamos uma demora em ver os resultados de nossos esforços, temos a oportunidade de crescer em nossa confiança em Deus. A recompensa prometida por Deus nem sempre se manifesta de imediato, mas quando chega, reforça nossa fé e nos lembra de que nossos esforços não foram em vão. Cada sacrifício, cada ato de bondade, cada esforço para fazer o bem tem um impacto duradouro. Deus vê e valoriza cada um desses atos e sua recompensa é certa. Então, quando você se sentir tentado a desistir, lembre-se da promessa de Deus. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você colherá. Mantenha a fé, siga em frente com perseverança e confie que Deus recompensará sua fidelidade. A vida cristã não é fácil, mas vale a pena cada esforço, cada sacrifício. A promessa de colher no seu tempo nos dá a esperança e a força para continuar, sabendo que Deus é fiel e que sua recompensa é eterna. Portanto, sigamos em frente com coragem e determinação. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a promessa de Deus é certa. A seu tempo, ceifaremos os frutos da nossa perseverança e veremos como nossas ações justas são abençoadas e recompensadas pelo nosso amoroso Deus. Número 10. Timóteo 4, versículo 7. A coroa de justiça, perseverança e recompensa eterna. Alguma vez você se sentiu como se estivesse em uma batalha constante, lutando dia após dia para manter sua fé em meio às dificuldades? Paulo entendeu essa luta muito bem. Em 2 Timóteo 4,7 ele diz: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Aqui, Paulo se compara tanto a um guerreiro quanto a um atleta. Imagine um guerreiro em meio ao campo de batalha, enfrentando desafios e perigos a cada passo. Ou um atleta que treinou arduamente e finalmente cruza a linha de chegada após uma corrida exaustiva. Essa metáfora ressalta a dificuldade e o sacrifício que implica a vida cristã, mas também a vitória e a satisfação de ter perseverado. Paulo enfrentou inúmeros desafios em seu ministério: perseguições, prisões, traições. No entanto, ele se manteve firme, lutando o bom combate e terminando sua carreira com integridade. Manter a fé em meio a tais adversidades não é fácil, mas é precisamente nesses momentos de prova que nossa verdadeira força espiritual se manifesta. A perseverança de Paulo é um testemunho vivo do que significa manter a fé apesar de tudo, e é um exemplo inspirador para nós hoje. E não se trata apenas de combater o bom combate, mas da promessa que nos espera ao final. Em 2 Timóteo 4, versículo 8, Paulo continua: "Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." Esta coroa da justiça simboliza a recompensa divina para aqueles que viveram fielmente. É uma coroa que não só representa a justiça de Deus, mas também seu reconhecimento e recompensa por nosso serviço e fidelidade. Paulo tem plena confiança de que Deus, o justo juiz, lhe concederá essa coroa. Esta figura de juiz garante que as recompensas serão dadas de forma justa e merecida, de acordo com nossa fé e obras. Essa confiança na justiça divina é fundamental. Paulo sabia que todos os seus esforços, sofrimentos e sacrifícios não eram em vão. A certeza de receber a coroa da justiça refletia sua profunda confiança de que Deus recompensaria equitativamente seus esforços. É uma promessa que nos dá esperança e nos motiva a seguir em frente, sabendo que Deus vê e valoriza cada um de nossos atos de fé.
E aqui vem a parte mais linda. Essa promessa não é apenas para Paulo. No mesmo versículo, ele acrescenta: "E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda." Esta recompensa não é exclusiva, mas se estende a todos os crentes que esperam com amor e anseio a vinda de Cristo. Não importa quem você seja ou onde esteja em sua caminhada de fé, se você ama a vinda de Cristo e vive de acordo, essa coroa da justiça também te espera. A promessa da coroa da justiça é um incentivo poderoso para que todos os crentes perseverem em sua fé. Nos lembra que nossa esperança e dedicação não passarão despercebidas. Viver com a expectativa da vinda de Cristo transforma nossa perspectiva e nos dá a força para continuar, sabendo que nossa recompensa é certa. Portanto, enquanto lutamos nossas próprias batalhas e corremos nossas corridas, mantenhamos os olhos na promessa que nos espera. A coroa da justiça, a recompensa eterna de Deus, é para todos os que perseveram e mantêm sua fé até o fim. Essa esperança não só nos inspira a seguir em frente, mas nos garante que em Cristo nossas lutas e sacrifícios têm um propósito eterno e glorioso. Não importa quão difícil seja o caminho, não desista. Combata o bom combate, corra a corrida com perseverança e guarde a fé, porque a coroa da justiça está te esperando, prometida pelo justo juiz que vê e recompensa a todos os que fielmente o servem. Esta é nossa esperança, nossa motivação e nossa confiança inabalável no amor e na justiça de Deus. Número 11. Lucas 6, versículo 23. Regozijo na perseguição. A promessa de uma grande recompensa celestial. Alguma vez você já pensou em como é possível encontrar alegria em meio às maiores dificuldades? Jesus nos dá uma instrução surpreendente em Lucas 6, 23. Alegrai-vos naquele dia e exultai de alegria. Imagine isso, encontrar alegria e até saltar de alegria quando enfrentamos perseguições e aflições por nossa fé. É um chamado radical que desafia nossa tendência natural ao desespero. Jesus nos convida a ver o sofrimento de uma perspectiva diferente, uma que está cheia de esperança e focada na recompensa que nos espera. Veja que Jesus não está minimizando a dor nem ignorando as dificuldades reais. Pelo contrário, ele está reconhecendo que enfrentaremos provações, mas também está nos oferecendo uma maneira de transformá-las. Esse chamado à alegria em meio à perseguição é uma oportunidade para demonstrar uma fé que vai além das circunstâncias temporárias. É uma fé que encontra seu fundamento nas promessas de Deus, e essa é uma fonte de alegria que não pode ser roubada por nenhuma adversidade. A alegria que Jesus nos pede que tenhamos não é uma alegria superficial. É uma alegria espiritual profunda que vem de entender que nossas provações têm um propósito e que estão alinhadas com a vontade de Deus. Esse tipo de alegria é um sinal de uma fé madura e uma compreensão clara das promessas de Deus. Nos mostra que, embora o sofrimento seja real, também é a presença e o consolo de Deus em nossas vidas. Agora, considere a promessa que Jesus nos dá no mesmo versículo. Pois grande é o vosso galardão no céu. Jesus nos assegura que a recompensa para aqueles que sofrem por sua fé é grande e está guardada no céu. Esta não é uma recompensa qualquer, mas uma recompensa espiritual e eterna que supera em muito qualquer sofrimento presente. É uma promessa que nos dá uma motivação poderosa para perseverar na fé, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Pense na diferença entre as recompensas terrenas e a recompensa celestial que Jesus promete. As recompensas terrenas são temporárias, efêmeras e muitas vezes dependem da opinião e do reconhecimento dos outros. Mas a recompensa celestial é eterna, imutável, e vem diretamente de Deus. Esta promessa nos convida a manter nosso olhar no eterno, a viver com uma perspectiva que vai além do temporal e que encontra sua esperança na fidelidade de Deus. O sofrimento que enfrentamos aqui é temporário. Pode ser intenso, sim,
mas é passageiro em comparação com a glória e a recompensa que nos espera no céu. Esse contraste nos ajuda a manter uma perspectiva correta sobre nossas provações. Nos lembra que, embora as dificuldades sejam grandes, a recompensa que Deus preparou para nós é ainda maior. É uma promessa que nos enche de esperança e nos motiva a seguir em frente com fé e determinação. Saber que há uma recompensa eterna nos esperando nos dá a força para perseverar. Nos encoraja a manter nossa fé firme, mesmo quando enfrentamos provações e dificuldades. Cada momento de sofrimento se torna uma oportunidade para demonstrar nossa fidelidade a Deus e para lembrar que nossas ações e nossa fé têm um valor eterno. Assim, quando você enfrentar perseguições e aflições, lembre-se das palavras de Jesus. Regozije-se e exulte de alegria, pois sua recompensa é grande no céu. Esta promessa não só te dá esperança, mas também te dá uma razão para perseverar. Mantenha a fé, siga em frente com determinação e confie que Deus vê cada uma de suas provações e preparou uma recompensa eterna para você. Esta é a esperança que nos sustenta, a alegria que nos fortalece e a promessa que nos dá coragem para seguir em frente, sabendo que, em Cristo, cada sofrimento se torna uma oportunidade para a glória. Número 12, Mateus 10, versículo 41. Recompensas divinas por receber os profetas e justos. Imagine, você está ouvindo Jesus dizer: quem recebe um profeta porque é profeta, receberá recompensa de profeta. Esta declaração de Mateus 10:41 nos convida a refletir profundamente sobre a importância de receber e apoiar os profetas, aqueles que têm um papel divinamente designado para transmitir a palavra de Deus. Jesus destaca que, ao reconhecer e aceitar esses mensageiros, não estamos apenas apoiando sua missão, mas também participando da obra do reino de Deus de uma maneira especial. Apoiar um profeta não significa que você automaticamente se torna um, mas implica que você receberá bênçãos especiais. É uma recompensa que reflete a generosidade e a justiça divina. Deus valoriza imensamente o apoio que damos aos seus mensageiros, e esse ato não passa despercebido aos seus olhos. É como se você estivesse estendendo a mão de Deus por meio de sua generosidade e apoio, e em troca, Ele o abençoa abundantemente. Quando falamos das bênçãos espirituais que derivam de receber um profeta, estamos falando de um impacto positivo em nossa própria vida espiritual. É um exemplo de como a generosidade e o apoio aos mensageiros de Deus podem nos trazer uma paz e uma alegria profundas. Não apenas beneficiamos os profetas em sua missão, mas também experimentamos a aprovação divina. Esse tipo de generosidade reflete o coração de Deus e nos aproxima mais da sua vontade. Jesus também nos diz em Mateus 10:42, quem recebe um justo, porque é justo, receberá recompensa de justo. Isso nos mostra que reconhecer e apoiar uma pessoa justa por sua obediência e vida reta também traz uma recompensa divina. Ao apoiar aqueles que vivem de acordo com os princípios de justiça, estamos promovendo e fortalecendo a retidão dentro da nossa comunidade cristã. Apoiar os justos não apenas os beneficia, mas também contribui para fortalecer toda a comunidade. Promove um ambiente onde os princípios de retidão e obediência a Deus são apreciados e vividos. Isso é crucial porque uma comunidade forte na fé e na justiça é um poderoso reflexo do reino de Deus na terra. Além disso, apoiar os justos é um ato de generosidade e obediência que Deus aprecia profundamente. É um reconhecimento de que estamos comprometidos com os mesmos princípios que eles representam. Deus vê esses atos de apoio e generosidade e os recompensa generosamente. É como semear sementes de bondade e justiça, esperando uma colheita de bênçãos e paz. Ao considerar esses pontos, fica evidente que Jesus está nos chamando a viver uma vida de generosidade e apoio aos mensageiros e aos justos,
Ele está nos mostrando que esses atos não apenas beneficiam os destinatários, mas também têm um profundo impacto em nossa vida espiritual e na comunidade cristã em geral. Ao receber um profeta ou um justo, estamos alinhando nossas vidas com os princípios do reino de Deus. E, em troca, Deus promete bênçãos e recompensas que superam nossas expectativas. Então, quando você encontrar a oportunidade de apoiar um mensageiro de Deus ou uma pessoa justa, faça isso com um coração generoso e aberto. Lembre-se de que cada ato de apoio e generosidade é valorizado por Deus e traz consigo bênçãos espirituais. É uma maneira tangível de viver nossa fé e de participar da obra do reino de Deus aqui na terra. Número 13. 1 Coríntios 3, versículo 14. A recompensa por construir sobre o fundamento de Cristo. Imagine que sua vida e sua fé são como uma casa que você está construindo. Agora, pense no que Paulo diz em 1 Coríntios 3,14. Se a obra que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Nesta metáfora, Cristo é o fundamento sólido sobre o qual somos chamados a construir. É como aquela base de concreto inabalável que sustenta toda a construção. Sem uma base sólida, qualquer estrutura desmoronaria facilmente. E em nossa vida espiritual, esse fundamento é essencial para garantir que o que edificamos seja duradouro e fiel. Paulo usa essa metáfora da construção para ilustrar a responsabilidade que temos como crentes de edificar nossas vidas e nosso trabalho na verdade de Cristo. Não se trata apenas de colocar tijolos aleatoriamente, mas de garantir que cada parte da construção esteja firmemente baseada nos princípios e ensinamentos de Jesus. Isso requer atenção, dedicação e, acima de tudo, integridade. Pense nos materiais com os quais você está construindo sua vida. Paulo nos adverte sobre a importância de usar materiais duráveis. Não basta fazer as coisas pela metade ou com uma motivação superficial. A qualidade da nossa construção depende da autenticidade e da verdade com que vivemos e ensinamos. Os líderes e crentes devem assegurar que suas ações e ensinamentos estejam alinhados com a verdade de Cristo. Isso implica uma vida que reflita fielmente os princípios e ensinamentos de Jesus. Agora vamos falar da recompensa que Paulo menciona. Esta não é uma recompensa material, mas uma bênção espiritual e um reconhecimento divino por nossa fidelidade. É a afirmação de que fizemos bem em construir nossas vidas sobre o fundamento de Cristo. Mas essa recompensa está condicionada a que a obra que edificamos permaneça e seja sólida em seu fundamento. Não se trata apenas de começar bem, mas de perseverar e manter a integridade em tudo o que fazemos. A recompensa divina pode incluir bênçãos no âmbito espiritual e o reconhecimento de nossa fidelidade e dedicação à causa de Cristo. Imagine receber a confirmação de que seu serviço e esforço são valorizados por Deus. É uma reafirmação de que estamos no caminho certo, de que nossas ações estão alinhadas com a vontade de Deus. Essa recompensa não apenas nos motiva a seguir em frente, mas também nos dá a certeza de que nosso trabalho tem um impacto duradouro e significativo. Além disso, essa recompensa atua como uma confirmação de que o trabalho realizado na edificação da igreja é valorizado por Deus. É um lembrete de que nossas ações, quando fundamentadas em Cristo, têm um propósito eterno e são parte do plano divino. É como receber um sinal de aprovação de Deus, garantindo que estamos fazendo sua vontade e que nossas obras são significativas e duradouras. Então, como podemos garantir que estamos construindo sobre um fundamento sólido? Primeiro, devemos estar firmemente enraizados na verdade de Cristo. Isso implica estudar sua palavra, viver de acordo com seus ensinamentos e refletir seu amor e verdade em tudo o que fazemos. Segundo, devemos avaliar constantemente a qualidade do nosso trabalho.
Não se trata de buscar perfeição, mas de nos mantermos fiéis e dedicados em nossa relação com Deus e em nosso serviço aos outros. Ao construir nossas vidas sobre o fundamento de Cristo, estamos garantindo que nossa construção seja duradoura e que nossas obras tenham um impacto eterno. É um chamado para viver com integridade, ser fiel em nosso serviço e lembrar que nossas ações, quando baseadas na verdade de Cristo, têm um valor eterno. Portanto, continue construindo com diligência e dedicação. Garanta que cada tijolo que você coloque esteja firmemente baseado na verdade de Cristo. Porque no final, se a obra que você edificou sobre o fundamento permanecer, você receberá a recompensa divina. Uma recompensa que é mais valiosa do que qualquer coisa material, pois é a bênção e o reconhecimento do nosso Senhor, que valoriza e aprecia nossa fidelidade e dedicação. Número 14. Tiago 1, versículo 12. A coroa da vida para os que perseveram na tentação. Alguma vez você se sentiu sobrecarregado pelas tentações e provações da vida? Tiago 1,12 nos oferece uma perspectiva poderosa e esperançosa. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui, Tiago nos diz que aqueles que suportam a tentação são bem-aventurados. Isso significa que enfrentar e resistir às tentações é motivo de bênção. Pense nisso. Toda vez que você enfrenta uma tentação e escolhe resistir, você está seguindo o caminho da fé e demonstrando sua lealdade a Deus. Esta bênção não é apenas um reconhecimento, mas uma afirmação de que sua luta tem um propósito e um valor eterno. Suportar as tentações implica uma luta constante contra as influências que poderiam desviá-lo da fé. É uma batalha diária que testa sua integridade e firmeza espiritual. Mas ao resistir, você demonstra que sua fé é genuína e que está comprometido com os princípios de Deus. A perseverança na fé é crucial para receber a recompensa prometida por Deus. Tiago nos assegura que ao suportar as tentações, alcançamos uma bênção divina. Esta resistência é uma prova da sua capacidade de se manter firme na fé, apesar das dificuldades. A perseverança não apenas o fortalece, mas também o prepara para receber a recompensa eterna que Deus prometeu. E vamos falar sobre essa recompensa, a coroa da vida. Esta não é uma recompensa qualquer, mas a vida eterna, uma bênção final e suprema para aqueles que resistiram às provações. A imagem de uma coroa simboliza honra, vitória e recompensa. É um símbolo da vida eterna e da bênção que Deus reservou para você, se permanecer fiel. Esta promessa de uma coroa da vida nos motiva a seguir em frente, sabendo que nossas lutas e sacrifícios não são em vão. A promessa de Deus é inabalável. Esta coroa da vida não é um prêmio temporário, mas uma promessa eterna de vida que Deus reservou para aqueles que o amam. É um lembrete de que sua fidelidade e perseverança têm um propósito divino e uma recompensa eterna. Mas há uma condição crucial para receber essa recompensa: o amor a Deus. Tiago destaca que esta coroa está prometida aos que o amam. O amor a Deus é fundamental para a perseverança na fé. Sua devoção e amor por Deus são o que o sustentam em meio às tentações e provações. Este amor é a prova de uma fé genuína e duradoura. A promessa da coroa da vida é destinada àqueles que mantêm seu amor e devoção a Deus, mesmo quando enfrentam as maiores dificuldades. O amor a Deus lhe dá força para resistir e perseverar. É uma relação profunda e pessoal que o motiva a seguir em frente, sabendo que Deus está com você em cada passo do caminho. Este amor lhe assegura que, embora as provações sejam difíceis, a recompensa será ainda maior. Deus valoriza sua fidelidade e promete uma recompensa que supera qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Então, toda vez que você enfrentar uma tentação ou provação, lembre-se da promessa de Deus.
Lembre-se de que, ao suportar a tentação, você está acumulando uma recompensa eterna. Sua luta tem um propósito e sua perseverança será recompensada com a coroa da vida. Mantenha seu amor e devoção a Deus, porque Ele prometeu uma bênção eterna aos que o amam. Siga em frente com fé e esperança, sabendo que sua resistência e fidelidade serão honradas por Deus na eternidade. Número 15, Mateus 6, versículo 20. Acumulando tesouros no céu. O investimento que perdura. Você já se perguntou onde realmente vale a pena investir seu tempo e esforço? Jesus nos dá uma instrução clara em Mateus 6:20. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Aqui, Jesus está nos chamando a focar em acumular tesouros no céu, em vez de buscar riquezas terrenas. Esse conselho não é apenas uma simples sugestão, mas um guia fundamental sobre onde devem estar nossas prioridades espirituais. As riquezas terrenas são perecíveis. Pense em tudo o que você possui: roupas, carros, casas. Com o tempo, todos esses bens se deterioram. A traça e a ferrugem que Jesus menciona representam precisamente esse desgaste inevitável. Além disso, sempre existe o risco de que ladrões roubem nossas posses. A vulnerabilidade do que é terreno é um lembrete constante de que qualquer acumulação de bens materiais está sujeita à perda e ao desgaste. Mas o que acontece com os tesouros no céu? Diferente das riquezas terrenas, os tesouros celestiais são eternos. Não estão sujeitos à corrupção, nem podem ser roubados. Jesus nos assegura que esses tesouros estão completamente protegidos. Este contraste nos convida a refletir sobre que tipo de investimentos realmente valem a pena. Os tesouros no céu têm um valor eterno, algo que as riquezas materiais nunca poderão oferecer. Agora você pode se perguntar: como acumulamos esses tesouros no céu? Tudo começa com nossas prioridades espirituais e nossa obediência a Deus. Jesus nos chama a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Isso significa viver de acordo com seus mandamentos e fazer o bem de maneiras que tenham um impacto eterno. Não se trata apenas de evitar o mal, mas de ativamente fazer o bem, de investir na obra de Deus e de ajudar aos outros. Imagine investir sua vida em atos de amor, justiça e serviço. Cada ato de bondade, cada decisão de viver conforme os princípios de Deus é um investimento no céu. Ao priorizar as coisas de valor eterno, como a obra de Deus e a ajuda aos necessitados, estamos acumulando recompensas e bênçãos que duram para sempre. Isso contrasta fortemente com a acumulação de riqueza material, que só tem valor temporário e está sujeita à perda. Buscar primeiro o reino de Deus também implica uma mudança de foco. Em vez de nos obcecarmos com as coisas materiais, somos chamados a centrar nossa vida nos valores do reino de Deus. Isso não significa que não podemos desfrutar das bênçãos materiais, mas que não devemos fazer delas nossa prioridade principal. A verdadeira segurança e satisfação vem de viver uma vida que reflete os princípios do reino de Deus. Então, da próxima vez que você se deparar com decisões sobre como gastar seu tempo, seu dinheiro e sua energia, pense nas palavras de Jesus. Reflita sobre onde você está investindo sua vida. Você está acumulando tesouros no céu ou está muito focado nas riquezas terrenas que eventualmente desaparecerão? Lembre-se de que os tesouros no céu estão protegidos e têm um valor eterno. Ao priorizar as coisas de Deus e viver de acordo com seus ensinamentos, você está fazendo um investimento que realmente perdura. Você não está apenas garantindo sua própria recompensa eterna, mas também está impactando positivamente o mundo ao seu redor, refletindo o amor e a justiça de Deus. Cada ação de bondade, cada momento de serviço, cada decisão de viver em obediência a Deus é uma oportunidade para acumular tesouros no céu.
É uma maneira de viver que não só tem benefícios eternos, mas que também enriquece sua vida aqui e agora, dando-lhe uma paz e uma satisfação que as riquezas materiais jamais poderão oferecer. Então vamos acumular tesouros no céu. Vamos viver de maneira que nossas ações reflitam o amor e a justiça de Deus, garantindo assim uma recompensa eterna que nem a traça nem a ferrugem podem destruir e que os ladrões não podem roubar. Este é o investimento que realmente vale a pena, um investimento que perdura para sempre. Em nossa jornada através das promessas divinas e dos tesouros eternos que Jesus nos convida a acumular, descobrimos não apenas a profundidade das bênçãos que Deus tem reservado para nós, mas também a maneira como essas promessas transformam nossa vida diária. Desde enfrentar as tentações com perseverança até construir sobre o sólido fundamento de Cristo, cada aspecto de nossa vida pode ser um investimento no eterno, uma acumulação de tesouros no céu que nem a traça nem a ferrugem podem corromper. Esta mensagem é um chamado para centrarmos nossa vida no que realmente importa, no que tem valor eterno. Jesus nos ensina que, além das riquezas materiais, há tesouros no céu que estão protegidos contra toda destruição e que nos aguardam se vivermos conforme Sua palavra e Suas promessas. Essa perspectiva eterna não só oferece consolo e motivação, mas também enriquece nossa experiência terrena com um propósito e uma satisfação que só podem vir de viver em alinhamento com os princípios divinos. Convido você a refletir sobre onde está investindo seu tempo, seus esforços e seus recursos. Suas ações diárias estão acumulando tesouros no céu? Você está vivendo de forma a refletir o amor e a justiça de Deus em cada área de sua vida? Este é o momento para reavaliar nossas prioridades e reorientar nossas vidas em busca desses tesouros eternos que Jesus promete àqueles que seguem seu caminho. E se esta mensagem ressoou com você, encorajo você a compartilhá-la. Não guarde para si esta visão de uma vida transformada pelas promessas de Deus. Compartilhe este vídeo com seus amigos e entes queridos, para que eles também possam descobrir a alegria e a paz que vem de viver com uma perspectiva eterna. E se ainda não o fez, convido você a se inscrever no canal para que não perca nenhuma mensagem que possa enriquecer sua vida e guiá-lo em seu caminho para acumular tesouros no céu. Se você chegou ao final deste vídeo, você é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação de Deus. O fato de você ter chegado até aqui demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando-se na palavra divina. Comente "Estou mais próximo de Deus" para nos informar que você chegou até aqui e que está nesse caminho de fé conosco.